Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e o vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês. Quais erros nós devemos nos importar? Se vocês já perceberam, eu não tenho um jeito muito assim de pronunciar nomes certos ou focado em pronunciar precisamente versículos bíblicos. Quem está acostumado comigo sabe disso. Mas um detalhe eu tenho que chamar a atenção de vocês, porque eu percebo o seguinte: um cara pronunciar, errar é humano, sabe? Cometer pequenas falhas a gente comete mesmo. Eu, você. Quem nunca que errou um versículo bíblico? Quem nunca que errou uma referência de página? Quem nunca. Quem nunca errou? Que atire a primeira pedra. Só que eu preciso lembrar vocês que existem dois tipos de erros. O erro que é intencional, né? Não que é um erro intencional, você tem um erro não intencional. O cara cita um versículo bíblico, Mateus 5,17, só que a referência é Lucas 5,17. Ou ele falar de cabeça uma história que ele lembra. Então, são erros que são tipo, beleza, o cara errou, dá pra corrigir e tal, falhou um nome e tal. Só que existem outros tipos de erros que eles têm que ser levados em consideração. Que tipo de erro assim, Adolfo? São erros que eles afetam a linha de raciocínio. Então, por exemplo, você pegar e errar uma citação, ok. O problema é se essa citação ela pegar e ela atacar a linha do seu argumento, ela for a base da sua argumentação for embasada nela. Vou dar um exemplo. Eu gravei um vídeo, não vou deixar na descrição, mas eu gravei um vídeo para a Liga Apologética. Foi um vídeo que foi apagado e eu coloquei outro corrigido. Eu gravei um vídeo falando sobre o Apocalipse, mas sobre o Apocalipse da DC e da Marvel, ok? O Apocalipse da DC, para nós, é Apocalipse. Só que, e olha como que eu argumentei. Todo vídeo eu argumentei como se o nome do Apocalipse da DC, do Super-Homem, fosse Apocalipse. Por quê? Porque assim foi me passado, ok? E o Apocalipse da Marvel, eu já sei que é da Marvel mesmo, o nome dele é Apocalipse. Acontece o quê? Depois o Sérgio Monteiro me corrigiu, ele falou assim: Adolfo, o Apocalipse da DC não é Apocalipse, é Doomsday, é diferente. Então não dá para fazer a aplicação que você faz concernente a Apocalipse. Então dá para fazer isso com o da Marvel tranquilamente, a explicação que você dá. Agora, no tocante ao Doomsday, não é. Então, o que acontece? Nesse vídeo, a minha argumentação, ela estava estruturada, presta atenção, ela estava estruturada ao falar, ao argumentar sobre o Apocalipse, ela estava estruturada em cima do argumento do Doomsday ser o Apocalipse. Então, eu fiz todo um vídeo em cima disso. Então, ali, o meu erro não podia ser... eu não poderia manter esse vídeo, eu não mantive esse vídeo na Liga Apologética, por causa que o erro dele é um erro de... esse erro ele é fatal. Ele mata. Eu cometi uma falha por não ter o conhecimento, ou por não ter pesquisado profundamente. Então, esse vídeo sim, foi um erro que eu tive que retirar, ok? Beleza? Só que tem vezes aqui que, por exemplo, eu posso cometer o erro de trocar o nome de algum livro bíblico, alguma coisa assim, trocar alguma história, entendeu? Teve um comentário que um cara falou assim: olha, a impressão minha, o cara tá dando aula de tradução bíblica e não sabe nem o nome dos livros bíblicos, né? Acontece o quê? Que às vezes falhar o nome de um autor ou de um livro bíblico ou outro, de um autor ou outro, se não afetar a minha linha de raciocínio, o erro ele é irrelevante. O erro ele é irrelevante. Agora, quando o erro do cara pega é a base da linha de raciocínio, tipo, o cara está embasado o raciocínio dele num conceito errado, aí a gente tem que pegar pesado. Aí a gente tem que pegar pesado. Entendeu? Nisso eu poderia envolver a argumentação sobre Tagma, feita aí que eu discuti tanto na Liga Apologética e tal, né, com outras pessoas e tal. Eu poderia mencionar isso. O erro da maior parte dos que foram falar sobre Tagma, e o foco não é isso, é não prestar atenção no sentido, no sentido que a palavra Tagma sempre teve. Mas, então, essencialmente é isso aí. Mas
bola pra frente. O que acontece é exatamente isso. Então a gente tem que prestar atenção. Existem dois tipos de erro. Um erro que ele não afeta a argumentação e um erro que afeta a argumentação. Qual que é a diferença entre um e outro? Que a argumentação embasada num conceito errado ou num erro, ele quebra toda a sua linha de argumentação. Agora, um erro que você citou Gerhard Kittel e eu falo Gerhard Kittel, pô, você sabe de quem que tá falando, né? Você sabe de quem você está falando, né? Então, sem problema. O cara fala Paroski ou Paroski, não é muito bonito, mas sabe de quem está falando. E por aí vai. Mas o cara ter um problema conceitual, aí sim é preocupante. Eu não estou aqui dando pontada em ninguém, não é, a intenção não é essa. A intenção é, eu estou falando que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado para que perceber se a nossa linha argumentativa ela está embasada num conceito errado ou num erro, por mais pequeno que seja. Eu mesmo já cometi essa falha. Eu mesmo, né? Então, argumentos assim, observações assim, a gente tem que se precaver. Tem que se precaver, porque errar é natural. Errar é natural. Errar é humano. Eu não sou desse tipo de que, o cara disse uma palavra errada e fica batendo em cima daquilo ali que não é nem central à linha de raciocínio dele. Eu me preocupo com o erro conceitual. Aí é complicado. E é isso que a gente acha que tem que se preocupar. Claro, cara, tem uma falhinha pequena ali, você corrige o cara e bola pra frente, segue pro argumento central. Agora tem gente que fica só naquele argumentinho em volta e se esquece do argumento central. E por aí vai. Então assim, esse vídeo eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Porque é uma coisa que nunca ninguém me falou, mas que eu tenho percebido, né? Que eu tenho percebido. Quer ver um erro? Eu tava assistindo um vídeo com a minha esposa sobre o Vaticano. E aí no meio do documentário ficaram mencionaram Dan Brown. Só que aí eu falei, mano, é o Dan Brown, o cara que escreveu o Código da Vinci. Eu falei, não, velho, os caras não fizeram isso comigo não, porque Dan Brown é um romancista. Então um livro de romance, o livro de romance que ele escreveu, tem muitos conceitos errados. E o cara é um romancista. Mas os caras citaram ele como se ele fosse um grande um historiador, ou alguém, não sei o que. Então, veja que quando eu vi isso no documentário, eu já parei de assistir, porque eu falei assim, os caras já estão cometendo um erro, estão cometendo um erro tremendo, colocando um cara que é romancista, que escreveu um romance, pode ser que ele tenha escrito outras obras históricas, mas aquele em específico, o Código da Vinci, o cara comete um erro tremendo ao citar ele numa possibilidade de teoria da conspiração. Tipo, o cara escreveu um romance. Ponto. O máximo que aquilo pode ser levado em consideração é chamar atenção para alguns fatos históricos. O máximo. Mas, para alguns acontecimentos. Mas ele contém alguns erros conceituais. E aí que tá. Agora imagina, um documentário que passa na televisão usa Dan Brown como se fosse um historiador ou como alguém que colocou teorias. Então isso é um erro conceitual, é um erro. O cara tem que falar, não, vou fazer um documentário, eu tenho que usar historiador sério, não romancista. Entende? Então esse erro, ele joga em descredibilidade a argumentação que estava sendo feita. Né? O próprio Dan Brown, ao escrever o romance dele, tem que colocar lá escrito em letras garrafais, romance, ficção, não é verdade. Não é verdade. Né? Não é verdade. Então esses tipos de argumentação, esses tipos de jogada, eles quebram, eles distorcem a realidade. Porque aí um cara vai lá, está assistindo um documentário histórico sobre o Vaticano, sobre a religião, e aí o cara me cita Dan Brown, Código da Vinci, já vi isso, cita o Código da Vinci, como se fosse assim, como se fosse uma referência histórica, e não é, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Aí eu pergunto pra você, tá, talvez você nunca tenha lido o Código da Vinci, talvez você não tenha nem assistido o filme do Código da Vinci, ou até assistiu e tenha acreditado. Aí você para e pensa, tá, então como é que eu faço então para saber se um historiador,
ou se um documentário está falando sério. Bom, a gente tem que ir aos livros específicos sobre o assunto. Você pode estudar sobre história romana, sobre história religiosa, você vai ter referências. Agora, quando você vê um romanção lá ficcional, você tem que ficar com o pé atrás, né? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, assim, a gente tem que buscar o conceito correto, para não, para que se a gente cometer um erro, seja aquele erro que não, o nosso argumento não se sustente. Porque se seu argumento estiver alicerçado sobre um fator errado, sobre um conceito errado, a sua argumentação está errada. Agora, você cometer erros pequenos, esquecer o nome de um livro, ou errar um verso bíblico, né? Isso aí que não afete a linha argumentativa, já era. Eu não levo, dependendo do vídeo, eu não levo nem em consideração. Agora, eu paro para observar. Isso deve ser porque eu estudo crítica textual, na evidência interna, evidência externa e tal, lida muito com isso. Então, essencialmente é isso aí. Então, esse é um vídeo que eu estou dizendo para você, cara, toma cuidado, beleza? Toma cuidado. E errar nunca é bom. Necessariamente errar não é bom. Mas vai acontecer. Mas que não seja um erro conceitual. Que não seja um erro conceitual, ok?